Rubão, não provoca, Rubão. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Quem está renovado pela presença de Deus? É assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 46 em diante. Lucas 6, 46. Se você não trouxe a sua Bíblia, não a tem no celular, pode acompanhar pelo telão. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Fecha os teus olhos. Pai Santo, nós santificamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome. O teu nome é maravilhoso. É conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós elevamos o teu nome no mais alto lugar. Manifesta o teu reino e cumpre a tua vontade. Assim como o Senhor estabelece nas regiões celestiais, que se cumpra sobre a terra a tua vontade. Obrigado pela provisão de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, naquilo que não conseguimos fazer sem o teu Espírito. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para tudo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estive pensando um pouco, baseado em algumas conversas que a gente tem durante os nossos dias, aconselhamentos. E a maior demanda do ser humano sempre é olhar e se questionar, ou questionar alguém, do porquê nós ainda sofremos. Porque nós ainda passamos por tantas questões que fogem ao nosso controle. Porque vivemos dias, muitas vezes, de desesperança, dias aonde a nossa força se esvai. A pergunta que a gente mais ouve é: por quê, pastor? E sabe, queridos, o nosso coração, se eu posso usar essa expressão, o nosso coração sangra, querendo uma resposta, querendo dar às pessoas uma solução que fosse como um antibiótico poderoso e que resolvesse em 1 minuto todas as questões. Fato é, e pensando, e meditando, e analisando, de que muito mais dos problemas que nós vivemos, muito mais do que tragédias naturais ou coisas sem anúncio, os problemas e as dificuldades que nós encontramos, fomos nós mesmos que causamos. A maioria dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida,
a grande maioria esmagadora dos problemas, elas são fruto das nossas decisões, fruto das nossas escolhas, fruto das nossas condutas, fruto daquilo que nós atribuímos valor, daquilo que nós atribuímos prioridade. Sim ou não? Me lembro um dia de um rapaz me procurar para conversar. E ele começou a história bem assim, dizendo: pastor, ora por mim, porque a minha mulher não quer me deixar ver os meus filhos. E como pastor, a gente já aprendeu que os primeiros 15 minutos não é o que a pessoa quer falar. O que a pessoa quer falar está além daquilo. E eu disse àquele rapaz, fale um pouco mais sobre isso. Por que a sua esposa não quer deixar você ver? Ele tinha 2 filhos com aquela mulher. E ele já estava no 6º filho fora do casamento. Quando ele me contou a história, eu disse: ela não só está certa, como ela devia te processar. Eu não vou orar por você, para que a sua mulher deixe você ver os seus filhos. Eu vou orar para você tomar vergonha na sua cara. Porque você é um sem vergonha. Eu entrei naquela conversa cheio de misericórdia e saí cheio de juízo. O cara traiu a mulher dele inúmeras vezes, fez filho fora do casamento, um monte. Falei: filho, sabe o que você faz agora? Procura o teu direito na justiça. Porque Deus não folga com a injustiça. Falei: se coloca no lugar dessa mulher. Olha o que você causou no coração dessa mulher. Olha o que você fez. Agora você acha que Deus vai entrar bonitão e vai dizer assim: mulher, ei, olha o coitadinho do teu marido. Eu sei que é uma história meio esquisita, pesada, mas é mais ou menos isso. A gente se enfia em cada situação. E a pergunta que sobe ao nosso coração muitas vezes é: por que, apesar de nós sermos crentes ou cristãos, ainda somos derrotados em algumas áreas das nossas vidas? Porque a gente ainda vê o inimigo triunfar sobre nós em muitas coisas? Porque apesar de nós termos Jesus, algumas coisas ainda estão desajustadas. Diga assim comigo: quem pratica, a casa fica em pé. Mas quem não pratica, a casa cai. Talvez a pergunta ela precisa ser um pouco mais retórica para nós do que eu e você entendemos e praticamos baseado nos princípios eternos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós pleiteamos. Talvez a pergunta não seja por que Deus, mas seja o que eu não estou praticando que eu deveria estar. É claro que eu estou eximindo, e toda regra tem a sua exceção, porque existem tragédias que nós não temos controle. Sim ou não? Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não estão baseadas naquilo que nós podemos praticar. Eu me lembro que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi tentar evangelizar ingleses. Eu estava morando na Inglaterra, estava trabalhando com o inglês e comecei a falar de Jesus para ele. E disse: você conhece Jesus? Ele disse: já ouvi falar.
Eu disse: você já o aceitou? Ele diz: para que eu preciso de Jesus se eu tenho dinheiro? Porque existe uma questão cultural envolvida. Talvez essa geração seja um pouco diferente, mas em gerações passadas, a maioria das pessoas ia para a igreja por alguma necessidade, sim ou não? Eu preciso de algo, então eu vou atrás de Deus. Eu preciso de alguma coisa, então eu vou atrás de Deus. A cabeça do europeu, a cabeça do americano já é diferente. Se eles têm tudo que eles precisam nessa vida, para que eles precisam de Deus? E eu comecei a conversar um pouco mais com ele. E ele, cheio de ódio nos olhos, com lágrimas nos olhos, ele disse: eu não quero o seu Deus. E eu disse: por quê? Ele disse: por que que o seu Deus matou a minha mulher quando eu era recém-casado? Eu disse: o que aconteceu, querido? Ele disse: nós estávamos casados há pouco tempo. Minha esposa foi ao mercado. Quando ela estava voltando, foi atravessar a rua, ela foi atropelada e morreu. Para que eu quero esse Deus? Naquela hora eu comecei a clamar: Senhor, me dá graça. O que eu vou falar para esse cara? E o Espírito Santo falou para mim: conte a sua história. E eu disse para ele: eu conheço um homem que aos 3 anos teve seus pais assassinados. Ele parou, ficou escutando. Esse menino foi levado a um orfanato público, foi jogado à sorte da vida. E de repente, passado um tempo, adotado por uma mulher solteira, juntamente com seus irmãos, ele ficou me olhando. E esse menino cresceu cheio das suas razões, dúvidas, perguntas, questionamentos, e dizendo: Deus, por que o Senhor matou os meus pais? Ele disse: você conhece essa pessoa? Eu disse: conheço. Rapaz, é uma história difícil, né? Sim. Eu disse: um dia esse rapaz perguntou a Deus por que ele havia matado os seus pais. E sabe o que Deus respondeu? Eu não peguei numa arma para atirar. Talvez a tua pergunta a Deus deva ser: por que um homem embriagado dirigindo um carro sem responsabilidade matou a sua mulher? Ele disse para mim: eu não tinha pensado nisso. Eu disse: até onde eu sei, Deus não dirige carro. E nós temos essa tendência de culpar a Deus pelos nossos momentos. E só para contar o final feliz, eu contei toda a história e encurtei aqui, claro. E ele disse para mim: quem é essa pessoa? Eu disse: sou eu. Ele falou: e mesmo assim você ama esse Deus? Eu digo: amo. Porque muito provavelmente, eu não o teria conhecido. E além de morrer em vida, eu teria morrido eternamente. Ele ficou parado me olhando. Eu falei, guiado pelo Espírito, lógico, gente, porque essas coisas é só o Espírito Santo. Eu disse: Deus quer te dar paz no teu coração, porque Ele é o príncipe da paz. Você aceita? Ele chorando disse: eu quero paz. Eu não consigo me livrar dessa dor. Eu disse: então eu vou orar com você. E nós oramos e ele aceitou Jesus. E ele disse: eu estou me sentindo diferente, eu estou me sentindo algo diferente. Aquela dor, aquele ódio saiu do meu coração.
E foi uma das experiências mais fortes que eu já tive nesse sentido. Mas a pergunta daquele homem talvez seja a tua pergunta nessa noite. Por que é que Deus permitiu isso? Por que é que eu estou enfrentando o problema que eu estou enfrentando? Por que que a nossa casa cai muitas vezes? Quando Jesus diz no texto: por que que vocês me chamam Senhor, Senhor? E aqui tem um segredo. Porque a palavra aqui, Senhor, significa Kyrios. Significa Kyrios, ou seja, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. O que possui ou dispõe de algo, proprietário, aquele que tem o controle da pessoa. Por que é que nós dizemos que Ele é o nosso dono e não o obedecemos? Por que é que nós dizemos que Ele é o nosso proprietário e não seguimos as suas instruções? Certamente, se isso fosse uma realidade na nossa vida, nós teríamos muito menos problemas para resolver. Se aquele homem que atropelou uma mulher tivesse obedecido a Deus, ele não teria atropelado uma mulher, porque ele estava embriagado. Se o meu pai não fosse um assassino, não estivesse envolvido em coisas erradas, ele não teria morrido, e nem minha mãe. Por que que Deus é culpado por aquilo que nós decidimos? Se Ele é o Kyrios, por que é que nós não obedecemos? E Satanás é tão sutil. Eu estava conversando com o pastor Júlio, e ele estava me falando. Coloca o texto de Gênesis 4, por gentileza, para a gente ler junto. Como Satanás é sutil nas suas artimanhas. Presta atenção. Gênesis 2:4. Olha lá. Eu quero que você preste atenção em quantas vezes o texto vai mencionar Senhor Deus. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Continua. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? O Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Próximo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Próximo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Próximo. E plantou o quê? O Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Próximo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Próximo. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Próximo. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Próximo. O ouro dessa terra é bom também, se encontram lá o bidele e a pedra de ônix. Próximo. E segundo, o rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Próximo. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Próximo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Próximo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Próximo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Próximo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais de campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Próximo.
Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem que todavia não se achava uma auxiliadora, que ele fosse idôneo. Próximo. Então diga comigo, gente, vamos lá. Então meu Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Próximo. E a costela aqui, tomara o homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Próximo. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Próximo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Próximo. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Próximo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, já estão cansados? Tinha feito, disse a mulher: é assim que... Quem notou alguma diferença aí? O que está faltando? Essa é a sutileza de Satanás. A serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Por que Satanás tirou o Senhor? Porque Senhor é dono, Senhor é proprietário. São 12 vezes que aparece Senhor Deus, porque 12 é o número de governo, é o número de domínio, é o número de propriedade. Mas sabe por que Satanás tira o Senhor da frase? Porque Deus a gente pode ter qualquer um. A Bíblia fala sobre vários deuses. Jesus chama o dinheiro de Deus. Qualquer coisa pode ser um Deus, mas não é qualquer coisa que pode ser um Senhor. Quando Satanás tira o Senhor da frase e diz a Eva: ei, não foi assim que Deus disse. Ele está dizendo: você tem liberdade para escolher e para fazer o que você quiser fazer. Eva, você tem autonomia. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem quírios não tem autonomia. Quem tem Senhor não tem autonomia. Quem tem Senhor tem que obedecer, tem que fazer o que Deus manda. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Quírios, Quírios, e não fazeis o que vos mando? Porque é fácil você chamar Jesus de Salvador, porque Salvador salva. Salvador sempre está no final da frase, Salvador sempre está no fim do caminho. Eu posso fazer o que eu quiser e no fim das contas Ele me salva. Mas Senhor não, Senhor está no começo da frase. Eu só vou fazer o que o meu Senhor mandar, eu só vou andar por onde o Senhor andar, eu só vou falar o que o Senhor falar. Por isso que Romanos capítulo 10 versículo 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e não Salvador. Quando nós perdemos a consciência de que Ele é Senhor, nós andamos em caminhos errados. Nós decidimos errado. Nós causamos problemas. E depois nós queremos o Salvador. Põe Romanos capítulo 10, versículo 9, por gentileza. Se com tua boca confessares Jesus como o quê? Por que não como Salvador? Porque quando eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida não me pertence mais. Eu tenho livre escolha até o dia que eu entreguei. A partir do dia que eu entreguei, não tenho mais escolha. Porque Ele nos comprou com alto preço. E agora nós somos dele. E nós fazemos o que Ele manda, andamos do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Se confessares Jesus como Senhor. E Satanás é astuto, ele fica dizendo para você: não, você tem um Salvador. Verdadeiramente nós temos um Salvador, mas que primeiramente é Senhor. Você tem um Salvador, vai lá.
no fim das contas vai dar tudo certo. Afinal de contas, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Sempre tem sempre tem um jeitinho. Não, com Deus não tem jeitinho. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é nada. Quem está entendendo, diga amém. Está muito pesado? Jesus fala sobre 3 progressões nesse texto. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Eu vos mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Diga, ir até ele. Segundo, ouve as suas palavras. E terceiro, as coloca em prática. Jesus fala sobre 3 coisas. Primeiro ele diz, aquele que vem a mim. Você sabe o que é interessante? Hoje eu estava pensando muito esses dias. Eu sou um cara que pensa demais. Eu gosto muito de pensar. Calma, fica aí. E a gente canta a música assim: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Como que continue? O que deixa as 99 só pra me encontrar. Beleza, até aí, Rubão. Todo mundo quer ser ovelha perdida. Ninguém olha para as 99. A gente quer que ele venha até nós. Ele diz, aquele que vem a mim. E nós hoje queremos que ele... eu sou ovelhinha perdida. Ele deixa as 99 só para me encontrar. E a gente coloca, que maravilha, eu quero ser as 99. Eu não quero sair do lugar onde ele está. Que bênção que ele vai buscar que se perdeu. Mas eu não quero me perder. É tão romântico, é tão lúdico, é tão legal. Ser a ovelhinha que se perdeu pro papai vir lá e pegar você no colo. E todo mundo tá assim, que deixa as 99 só para me encontrar. Que maravilha. O problema é que às vezes, nessa sua perdida, você não quer ser encontrado. É forte, Brasil, não é não? Ai, que barato, ele deixa as 99 para me encontrar. Eu quero ser as 99. Eu quero ficar no pastinho bonitinho, comendo coisa boa. Eu estou errado, gente? Quando a gente canta, não dá aquela sensação de que você está lascado e de repente papai vem? Sim ou não? Me ajuda aí para eu terminar bonito essa mensagem. Aquele que vem a mim. Aí você diz, pastor, mas a palavra diz que ele veio até nós. Exato. Ele já veio até nós. Ele já deixou a sua glória. Ele já abriu mão da sua glória. Ele já veio até nós e ele está conosco. A pergunta não é se ele vai atrás de você. A pergunta é por que você quer desgarrar? Diga assim comigo, por que eu quero me desgarrar? Faz sentido ou não? Depois ele diz outra coisa. Ele diz, aquele que vem a mim e que ouve as minhas palavras. Aí mais uma vez, eu estava pensando. Diga, o que você estava pensando, pastor? Que quando a gente chega na presença de Deus, a gente só quer falar. A gente quer falar. – 12.000 palavras por dia. A gente quer falar, sim ou não, gente? Estou falando alguma bobagem? A gente chega na presença de Deus e ao invés de ouvir a sua palavra,
A gente quer tagalerar, quer falar, o senhor não sabe. Claro que ele já sabe. Eu não posso falar na presença de Deus? Claro que pode. Mas seja pronto para e tardio. Olha lá. Faz sentido ou não faz sentido? Aquele que vem a mim. Então para com esse negócio de ser ovelhinha perdida. Já se encontra de uma vez para não dar trabalho para o Senhor. Amém? Deixa ele buscar quem realmente precisa. Que ruim. Meu Deus, deixa eu beber água. Segunda coisa, você está na presença de Deus, ouça, preste atenção, observe o que Deus está falando. Jó, capítulo 33, diz que Deus fala até hoje, mas o homem não se atenta. A gente não valoriza o que ele diz. A gente quer que ele escute o que a gente quer dizer. Que horrível. E a terceira coisa que ele diz é que as pratica. Vem até ele, ouve e põe em prática. Guarde essa frase no teu coração. Diz assim comigo: saber e não fazer ainda não é saber. Diz de novo para você gravar. Saber e não fazer ainda não é saber. Então, se eu sei, mas não pratico, eu não sei. Olha, eu sei fazer um pão recheado maravilhoso, mas eu nunca fiz. Então, não sei. Esse negócio está meio Aristóteles, né? Meio... Mas é uma verdade ou não é, gente? Você entrou no avião, o comandante diz assim: atenção, senhores passageiros. Eu nunca pilotei um avião, mas eu aprendi pelo YouTube. Façamos uma ótima viagem. Quero saber quem sairia correndo aqui. Faz sentido? Amém, gente? Olha só o que Tiago diz, e aqui eu já vou caminhar para terminar isso. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Então, a pergunta que eu faço: quem quer ser bem-aventurado naquilo que você realiza? O que você não pode fazer para ser bem-aventurado? Você não pode ser negligente. Aquele que ouve, mas não pratica, é negligente. Mas aquele que ouve e pratica, ele é um operoso praticante, ele é bem-aventurado naquilo que ele realizar. Então muitos querem encontrar as palavras mágicas, né? Dizer assim: pastor, nós passamos por esse monte de problema porque nós precisamos adorar mais. Quantos já ouviram isso? Nós passamos por isso porque eu acho que a gente deve orar mais. A gente precisa orar mais. Outros dizem assim: a gente precisa ler mais a palavra. Outros vão dizer: a gente precisa jejuar mais. Eu digo a você que isso tudo é muito importante. Extremamente importante. Jesus praticou todas essas coisas. Agora, essas coisas nos fazem crescer, nos fazem nos alinhar em Deus.
Mas se eu recebo uma informação, recebo uma direção e não pratico, aquilo que eu fiz não me tirou do lugar. Outro dia alguém chegou para mim e falou: pastor, estou fazendo um jejum forte. Eu falei: rapaz, que benção. Como que você está fazendo o jejum? Não estou comendo chocolate. Eu falei: isso não é jejum? É um jejum de não comer chocolate. Meu Deus. Eu falei: não, você está fazendo um propósito com Deus, de entregar o chocolate para Ele. É muito bonito, é válido, tem o seu resultado, mas isso não é jejum, irmão. Quando você vai fazer um exame de sangue, diz lá no exame, você precisa ficar 12 horas em jejum. O que você come? Isso é jejum. Jejum é comer? Nada. Se eu só não como chocolate, eu não estou fazendo um jejum, gente. Então eu preciso pôr em prática aquilo que eu escuto, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu ouço. Onde está alicerçada a minha e a tua casa? Em ir até Jesus, ouvir a sua palavra e colocar em prática. Diz para o seu irmão aí: se não praticar, a casa cai. Amém? Existem muitos exemplos na Bíblia, lógico que eu não vou falar de muitos, vou falar de um só hoje, para a gente gravar bem essa informação aqui. Olha uma coisa que a Bíblia diz, que se nós fizermos, a nossa casa vai ficar em pé. Mateus 22, 37 e 38, diz assim. E eu vou focar só nesse ponto aqui. Eu tenho 5 pontos nessa mensagem, eu vou falar só desse hoje. Amém? Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus, o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38, este é o grande e primeiro mandamento. Esse termo usado por Jesus tem uma coisa que me despertou uma curiosidade, porque ele fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre o coração, de todo o teu coração. Ele fala sobre toda a tua alma e todo o teu entendimento. São 3 esferas da nossa existência. Do que fala o coração? Provérbios vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coração, querido, fala sobre motivações. Coração é de onde partem as fontes da vida. Quando alguém quer fazer algo errado, não é uma ação isolada, é fruto de um coração. Esse coração pode ser influenciado pela alma totalmente, mas é do coração que parte as decisões, é do coração que parte as motivações, é do coração que parte as vontades. Por isso que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual é a motivação? Olha só, qual é a motivação pela qual você veio aqui nessa noite? Não precisa responder. Como diz o pastor Júlio, não faça nenhum movimento brusco, não olhe para o lado, não sorria para ninguém, para não se entregar. Mas qual a motivação que você saiu da sua casa hoje? Seja honesto com você mesmo. Você veio adorar a Deus com gratidão por tudo que Ele fez, faz? Você veio porque está triste? Você veio porque brigou com alguém? Você veio porque está precisando de um milagre? Por que você veio? Você o reconhece como Senhor e como Deus na sua vida? Se eu não amar a Deus nesse nível do coração, vale a pena o esforço de eu sair de casa, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho.
eu faria qualquer coisa para encontrá-lo. Aquele que vem a mim. Ou eu vim porque não tenho nada melhor para fazer. Coração. Mas Jesus também fala sobre a alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o texto de Salmos diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor. A alma fala sobre ter prazer. Enquanto o coração fala sobre motivações, intenções, a alma fala sobre sentimentos, fala sobre prazer, satisfação, fala sobre alegria de estar na presença de Deus. Você quer saber se a tua alma não tem prazer no Senhor, ou na lei do Senhor, na palavra? É quando você passa a semana inteira sem tocar na Bíblia, sem querer conhecê-lo mais, sem querer estar com Ele, a ponto de Jesus contar um capítulo antes daquele que nós lemos. Muita gente vai dizer: Senhor, Senhor. Naquele dia eu vou dizer: eu não vos conheço, porque a sua alma não tem prazer em mim. Sabe, quando a gente tem sentimentos por alguém, a gente faz qualquer coisa. Sim ou não? Eu me lembro que na nossa época, né, de namoro, agora a gente mora junto, casado, graças a Deus. A gente ficava 3 horas no telefone falando, 4. Aí fica aquele negócio: desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Porque você não quer sair dali. Sim ou não? Sim ou não? Você está apaixonado. Você quer aproveitar cada segundo, cada minuto daquela ligação. Eu hoje penso, o que a gente falava em 3 horas, irmão? Né? Porque hoje, pensando, 3 horas é bastante tempo, mas naquele tempo era como se fosse nada. Será que a gente tem essa mesma disposição com Jesus? Com a sua palavra? Eu quero crescer na sua palavra. É fácil erguer as mãos e dizer: eu quero mais de ti, Jesus. Ah, eu te amo tanto, eu te adoro. Mas é tão difícil sair daqui e permanecer com Ele. Sim ou não? Eu acho que eu vou ver uma série, né? Ué, tá errado? Não, tá errado. Você pode ver quantas séries você quiser. Você paga o Netflix, é teu. Você paga, assiste o que você quiser. Mas não dá para mentir para Ele. Não dá para dizer que você quer Ele acima de tudo. Não dá para dizer que você o ama acima de tudo. Porque eu deixo de ver Netflix quando eu amo alguém. Sim ou não? Eu deixo de fazer as minhas coisas. Eu abro mão. Mas dizer que ama Ele e depois gastar tempo com tudo menos com Ele é mentira. Por isso que é difícil essas 3 esferas. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece o nosso coração. Como é que eu vou mentir? Senhor, tá bom, eu vim aqui nessa noite porque eu não tinha nada melhor para fazer. Mas quer saber de uma coisa? Eu quero ser transformado hoje. Eu quero meu coração mudado hoje. Eu não quero mais vir à igreja porque eu não tenho nada melhor para fazer. E mais do que vir à igreja, é estar com Ele, na sua alma. A minha alegria, o meu prazer está nele, na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Aleluia, aleluia. E o terceiro, ele diz agora também: ame ao Senhor com teu entendimento. Entendimento.
Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso fala sobre consciência. Se a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, por que eu vou andar em outros caminhos? O Senhor disse: Josué, não faz aliança com os gibeonitas. Eu sou o teu Deus. Sabe o que Josué fez? Aliança com os gibeonitas. Sabe aquilo que Deus falou para você? Não faz isso, não vai por aqui, não toma essa decisão. Lâmpada para os meus pés, eu tenho consciência, entendimento. O culto é racional. Eu quero mais à frente pregar uma mensagem sobre fé aqui, que eu estou escrevendo. A fé é racional, a fé é substância, a fé não é um misticismo que você fica, eu acredito, fica falando coisas positivas, eu acredito, não, é substância, é algo palpável, é algo que você pode tocar. A fé não é uma viagem astral, a fé não é acreditar em gnomo, a fé é outra coisa. A gente acha que com Deus é tudo muito lúdico. Não, tem racionalidade, tem entendimento, tem inteligência. Sabe por que eu amo a Deus? Porque eu sou inteligente. Sabe por que eu sirvo a Deus? Porque eu sou inteligente. É isso que a palavra diz. Disse o tolo em seu coração: não há Deus. O que é tolo? Se o tolo diz que não há Deus, logo o inteligente diz o quê? Claro que há um Deus. Diga amém, querido. Aí, quando eu tenho essas três esferas voltadas em amar o Senhor, eu cumpro aquilo que Jesus disse, e a minha casa permanece em pé. Eu estou falando de um exemplo. Eu tinha coisa aqui pra caramba para dizer, que ia pegar muito forte. Mas eu posso continuar semana que vem. Amém? Glória a Deus. Só para terminar mesmo. João 14, 15 diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14, 21 diz, põe o João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. A palavra guardar é a palavra observar, é a palavra cumprir, fazer, agir baseado em. Quem é que ama a Deus? Aquele que pratica a sua palavra. Não, pastor, eu amo a Deus, amo mais que tudo na minha vida. Pelos frutos os conhecereis. Se você ama a Deus, a sua prática de vida é fundamentada na sua palavra. E mais, a tua casa não vai cair. Vamos ficar em pé? Pessoal do louvor. Quem entendeu essa palavra? O ágape ao Senhor, o amar ao Senhor, não são palavras bonitas. O amar ao Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, está baseado em um entendimento racional de quem Deus é para você e que lugar Ele ocupa no teu coração.
Eu quero que você feche os olhos por um instante. Essa palavra não tem a intenção de condenar, mas de nos fazer refletir. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que o seu amor não é prático, um amor inteligente, um amor racional? E talvez eu queria pedir que apagassem as luzes, para a gente ter um tempo de mais liberdade. Você está no seu banco, na sua cadeira, e você sabe como é que você tem se conduzido, como é que você tem tratado o Senhor. Muitas vezes sendo injusto com Deus, dizendo que os problemas que você está vivendo são permissão dEle, quando na verdade você deixou de praticar a verdade, praticar e amar a sua palavra. Eu quero ter um tempo onde a gente possa pedir perdão a Deus. Faz muito tempo que a gente não faz isso. Peça perdão ao Senhor, de verdade, com um coração contrito e quebrantado, dizendo: Senhor, a verdade é que eu não tenho te colocado nesse lugar, eu não tenho te amado como deveria, eu não tenho amado a tua palavra, eu não tenho entendido a maneira certa de proceder, de fazer as coisas. Eu vim na tua casa porque eu vim por uma necessidade, está ok, está tudo certo, mas eu quero uma mudança no meu coração.